Hoje nós vamos falar de um dos casos mais polêmicos e perturbadores relacionados a exorcismos, o exorcismo de Emily Rose e a verdadeira história por trás desse exorcismo, desse filme e as mentiras relacionadas a esse caso mais especificamente, porque apesar de ser um dos casos mais populares e polêmicos, também ele é um dos casos mais distorcidos e sensacionalistas já divulgados. O caso do exorcismo de Emily Rose, que na verdade é o caso de Anneliese Mitchell, é um caso que ficou muito popular, muito famoso e até hoje ele influencia muitos filmes e mídias relacionados à possessão demoníaca, influenciando especialmente dois filmes, O Exorcismo de Emily Rose, lançado em 2005, que é o mais popular, e o filme alemão Hacking, de 2006. O primeiro filme puxa mais para o lado sobrenatural, de exorcismos e demônios, batalha espiritual mesmo, e o segundo filme Hacking puxa mais para o lado científico, falando um pouco sobre como boa parte dos exorcismos são feitos em pessoas que são doentes e não em pessoas que são possuídas pelo demônio, e meio que fazendo uma propaganda contra, né, essa crença da Igreja Católica de possessões demoníacas e exorcismo. Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro caso e as mentiras relacionadas a ele, e no final vocês vão ver eu dar um veredito se esse caso realmente é real ou não, tentando trazer um fim para essa história. E para começar, que caso é esse? A garota chamada Anna Elizabeth Mitchell, chamada também de Anneliese, é a garota relacionada a esse caso. Ela foi a vítima de uma possessão em massa causada pelo que os padres alegavam ser uma legião de demônios. Mas antes que você saiba o que aconteceu com ela, você tem que entender como o demônio age. Esse caso de como o demônio age é muito debatido até hoje, mas existe um consenso de que o demônio ele age de três maneiras. Primeiro, ele te influencia, isso seria a tentação. Depois, ele começa a te manipular, isso seria a obsessão. E por fim, ele faz a possessão. O padre Christian, um padre brasileiro muito popular, já explicou isso em alguns podcasts e também em algumas pregações. A relação seria, por exemplo, uma pessoa do lado de fora da sua casa te chamando. Isso é a parte da tentação. A pessoa está lhe chamando, mas ela está do lado de fora. A obsessão seria uma pessoa jogando pedras no seu muro e no seu portão. Ela ainda não está dentro da sua casa, ela ainda não lhe domina, mas ela já está, atrapalhando um pouquinho mais ali, ela já está tendo mais efeito sobre você. Você está começando a ficar perturbado pelo que ela está fazendo. E a pessoa pular o muro e invadir a sua casa, isso seria a possessão. Esse seria o estágio final. E justamente foi isso que aconteceu com a Anneliese Mitchell. Ela começou a relatar dores de cabeça, ouvir vozes, sentir como se ela estivesse sendo perseguida. E isso fez com que ela primeiro fosse para o lado da medicina. Ela foi falar com os pais e ela foi levada a alguns médicos fazendo uma bateria de exames. E essa é a primeira mentira que nós vamos refutar quanto a esse caso. Muitas pessoas, tanto youtubers quanto também blogueiros famosos aí que falaram sobre o caso, né? Gente que escrevia artigo em blog na época, aí youtubers agora na época mais moderna, a televisão também já falou desse caso, trazem a mentira de que, a Anneliese Mitchell nunca foi tratada por médicos, a igreja foi negligente, e a prova disso é o julgamento que aconteceu em 78, que já aconteceu posterior à morte da garota, e que as pessoas pegam uma parte do drama que ela viveu e jogam como se o caso todo tivesse sido uma negligência da igreja, como se ela sempre foi tratada como possuída, mas na verdade ela era doente mental. E não é bem assim que aconteceu. Quando a Igreja Católica vai liberar um exorcismo, existe toda uma investigação que foi até mostrada naquele filme Invocação do Mal, né, The Conjuring. O Ed Warren, em algumas vezes, no segundo e no terceiro filme, fala sobre isso, que não é como se você pudesse ligar no 190 e aparece um exorcista na sua porta. Tem todo um processo para algum bispo poder liberar um exorcista para cuidar de você. E no caso da Anneliese Mitchell, a liberação do exorcista foi meio controversa, porque o bispo que liberou, ele fez isso no sigilo. Ele não passou por todos os pré-requisitos para você liberar um exorcista. Não é à toa que esse caso foi até investigado pelo Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger é o bispo, né, que virou cardeal, que virou papa, posteriormente virou o Papa Bento XVI, um dos papas mais influentes e importantes da história moderna. O Papa Bento XVI mereceria um vídeo só sobre ele. E esse bispo, né, o Joseph Gall, eu não vou falar o nome dele porque é muito difícil falar, mas Joseph, ele liberou esses dois padres para fazer o exorcismo sem passar por todos os pré-requisitos. E como ele estava com a saúde bem debilitada, depois entrou o Joseph Ratzinger, que depois virou papa, para investigar. E aí que vem esse processo de 1978 que o Joseph Ratzinger teve como parte da igreja de investigar. E eu já vou, chegar nesse ponto, mas primeiro a gente tem que voltar para o começo, antes de ir para o final. Voltando para o começo, quando a garota sentiu as dores de cabeça, perseguição, começou a ouvir vozes, ela foi falar com os pais e eles levaram a garota para os médicos. E houve uma bateria extensiva de exames. Ela ficou anos e anos, ela ficou desde 1971 até 1975 tomando remédios direto, 5 anos tomando remédio. E esse monte de remédio, obviamente, debilitou tanto o fígado quanto os rins da garota, além de impactos no psicológico dela, porque você sabe que qualquer remédio que você toma que é para algum problema mental, ele também causa um desbalanço dentro do seu corpo, um desbalanço químico dentro do cérebro. Então você não pode tomar por muitos anos o mesmo remédio e ficar ainda mais tomando grandes quantidades como ela estava tomando. Então houve uma negligência médica, sim,
por parte dos médicos, mas eu chego já nos médicos e também nos padres. E como isso não estava melhorando, ela não estava sendo curada de jeito nenhum, algumas pessoas sugeriram que ela poderia estar sendo possuída por demônios. Os pais, a princípio, duvidaram disso, apesar deles todos serem católicos, eles duvidaram que a filha pudesse estar sendo, porque ninguém vai querer que um filho seja possuído pelo demônio. E nisso a própria Annelise sugeriu que ela deveria sim ser levada a um exorcista, e ela disse que estava sim possuída por demônios. E aí esses demônios começaram a se comunicar com os pais, e ali no medo eles levaram eles para 2 padres, e esses padres foram os que foram liberados posteriormente, né, pelo bispo lá, o Joseph, segundo nome difícil, para poder estar sendo exorcizada pelos esses 2 padres. Quando os padres chegaram ao local, eles começaram a investigar, conversar com os pais, conversar com a garota, e chegou num ponto que os exorcismos ficaram tão brutais que a garota teve que ser confinada dentro de um quarto e ficar praticamente o tempo todo amarrada. Ela ainda tomava seus remédios e era bem difícil alimentá-la, então ela basicamente só tomava leite e bebia água também. Então era leite e água praticamente a dieta da garota, porque ela boa parte do tempo ela só ficava vomitando um muco preto, dado qualquer coisa que você colocasse para ela. Se ela comesse pão, comesse verdura, ela simplesmente vomitava um muco preto. Ela foi levada mais algumas vezes aos médicos, só que nenhum médico conseguia dar um diagnóstico preciso do que a Annelise realmente tinha. E aí entra uma outra mentira que é dita sobre esse caso, que alguns youtubers falam que os padres proibiram ela de ser visitada e ser tratada por médicos. E isso não aconteceu. Os padres falaram para ter cuidado com a garota e sim levar ela no médico para tentar exaurir. E aí fizeram mais exames, e aí quando os padres viram que não estava dando jeito, eles falaram para confinar ela e começar a fazer só exorcismos, que realmente os remédios não estavam dando jeito. Só que ela parou de ir aos médicos, mas ela continuou tomando um remédio, que eu vou até ler o nome aqui, porque o nome dele é meio difícil, então eu vou pegar aqui na minha colinha. Aqui, ó, segundo a minha colinha, ela estava tomando a Aolept, que é pericizina, e ela também estava tomando clorpromazina e tegetrol, que é a carbamazepina. Ela ficou tomando esses 3 remédios até a data de sua morte, que são remédios justamente para psicose, esquizofrenia e distúrbios do comportamento, além de alguns remédios para tentar tratar do estômago dela. Então não, os padres não mandaram ela parar de tomar remédio, não mandaram ela ficar longe dos médicos, só o que eles fizeram foi falar para os padres tomarem cuidado e tentar manter ela em confinamento para ela não se machucar, porque ela ficava se cortando, se arranhando, se batendo, e foi só essa advertência que os padres fizeram. Ela não foi proibida de ser tratada por médicos, inclusive foi sim cogitado também internar a Annelise em um hospital psiquiátrico, só que os pais não quiseram, porque como não tinham um laudo do que a filha realmente tinha, eles tinham medo de internar ela e a filha nunca mais voltar ou acabar morrendo. Vocês sabem como eram os hospitais psiquiátricos no passado, né? Não era bem um hospital, era um lugar que eles confinavam as pessoas com problemas mentais e mais torturavam do que tratavam. E nisso a Annelise seguiu sendo exorcizada pelos padres. E durante esses exorcismos, os mesmos gravaram um pouco deles. Tem um canal aí que postou 4 partes, que seriam 9, né, os áudios na íntegra. Né? Você pode assistir em inglês, eles completam um áudio bem longo. Mas se quiser ver em português, ele tem 4 partes aí que estão legendadas. Né? Esse menino aí, o Christian Juan, ele postou 4 partes dos áudios de Annelise Mitchell, que são aí 40 minutos de vídeo, né, se você for assistir de uma vez só, e esses 40 minutos são bem perturbadores, mas se você quiser, você pode colocar em inglês e assistir o áudio com legenda em inglês também, que tem completo, mas se você não entende inglês nem alemão, vá nesse aí que está legendado em português. E é bem perturbador porque você vê que, tipo, dá para distinguir todas as vozes, você vê quem é o padre, você vê os dois, né, a voz dos 2 padres, a voz da garota, e quando a voz da tal possessão começa a se manifestar, e você vê que realmente são várias vozes que falam ali num coro bizarro, e às vezes ficam 2 vozes discutindo entre si, e no final das contas, a Annelise realmente, algumas pessoas falam que ela foi morta pelo demônio, que o diabo matou ela, levou a alma dela para o inferno, mas isso não é verdade. A Annelise, ela chegou sim a ser exorcizada, a ser libertada dos demônios, como os próprios padres confirmaram, né, que teria sim dado certo o exorcismo. Entretanto, o corpo dela já estava tão danificado pelos anos de tratamento pesado com remédios e pela má nutrição que ela tinha, já que ela não conseguia comer, que ela sempre estava vomitando aquele muco preto que ninguém soube explicar até hoje o que era, e que possivelmente sim era algum tipo de efeito dos próprios demônios dentro dela, isso, claro, julgando que ela estava possuída. Ela ficava vomitando esse muco preto e essa foi a causa da morte dela, desnutrição, né, e também a desidratação, porque ela também vomitava, então perdia muito líquido além do alimento que não ficava dentro do estômago dela. E por conta disso ela veio a morrer. Contudo, os padres até o tempo do julgamento, eles ficaram reforçando que sim, ela tinha sido exorcizada. E quando houve o julgamento em 1978, que é uma coisa que o pessoal usa para dizer, ó, tá vendo? Essa é a prova que ela nunca foi tratada por médicos e que a igreja foi negligente, que a culpa é da igreja que ela morreu. Só que como eu venho mostrando desde o início do vídeo, vocês veem que ela foi sim exaurido tudo que dava para fazer. Ela foi para médico, eles deram todos os remédios que tinha na época, faziam tudo quanto era exame, só que ela tava num ponto tão avançado que não tinha muito o que fazer.
ela já estava com o corpo muito debilitado. E anos tomando remédio, eu sinto muito, mas faz mal. Né? Eu não sei porquê, mas o pessoal tem essa dificuldade de aceitar que medicação sempre vai ter uma contraindicação, né? Sempre vai ter algum efeito colateral. Então a garota ficar anos e anos tomando remédio para esquizofrenia, psicose, comportamento, não sei o que, negócio de distúrbio, um monte de coisa, um monte de remédio ela tomando, essa menina chegou no ponto que ela estava tomando 10 remédios diferentes. Então assim, o corpo uma hora não aguenta mais. Chega uma hora que o corpo não aguenta, o corpo pede para parar, e o corpo dela começou a ter várias reações a esse remédio, sem contar que eu acredito sim que realmente havia algum tipo de possessão nessa garota, porque os áudios que você escuta são muito perturbadores e eles batem com relatos de outras pessoas, inclusive de outras denominações, tipo o Daniel Mastral, vários caras que não são católicos necessariamente, eles aprovaram e falam que sim, ela estava possuída por alguma coisa, e essa possessão, aliada, né, à falta de tratamento na época mais efetivo, por exemplo, ninguém colocou nada intravenoso nela, que deveria ter sido feito, mas ninguém fala disso, ninguém fala que os médicos foram negligentes de não fazer uma alimentação intravenosa, nem nada. Ninguém tratou da negligência médica, só trataram os pais e os padres como sendo os culpados negligentes, sendo que nem os padres, nem os pais da garota proibiram ela de tomar remédio e ir no médico, ou coisa do gênero. Ela sim era levada ao médico, os médicos davam remédios para ela tomava remédios até próximo da morte dela. Então não é como se ela tivesse sido negada de tratamento médico, não. É porque realmente tinha algo ali com aquela garota. Porque tudo que acontecia com ela era muito bizarro. Eu vou deixar o áudio passar, eu vou colocar um vídeo só. Eu não vou colocar todos os vídeos aqui, senão o vídeo vai ficar com mais de 1 hora. Mas eu vou colocar, depois que eu terminar o vídeo, eu vou deixar passar para vocês os 10 minutos e até um desafio. Eu quero ver quem vai ter coragem de ouvir os 10 minutos desse áudio. E me fala aí embaixo, tá? Se você assistiu, eu vou botar uma palavra-chave em algum ponto do vídeo legendado da Annelise Mitchell para você comentar. E só quem tiver visto vai ter pego a palavra-chave e vai comentar. Inclusive, né, hoje em dia está muito banalizado, né, esse negócio de possessão demoníaca. A igreja ela tem esse método todo de fazer você passar por médico, fazer uma investigação aprofundada. Como eu falei, isso é até mostrado naquele filme de Invocação do Mal, que apesar dos seus defeitos, né, essa é uma parte boa do filme, que realmente eles mostram que a igreja realmente é difícil liberar um exorcista, não é qualquer casinho que você vai falar, aquele cara ali tá estranho, manda um exorcista lá. Não é assim que acontece. Isso é feito porque a igreja não quer que seja banalizado tanto o rito do exorcismo quanto o conceito de possessão demoníaca. E a gente vê que tem muitas igrejas que utilizam-se da possessão demoníaca, eu não vou dizer as denominações especificamente, mas as pessoas usam a possessão demoníaca para querer ganhar fiel e ganhar dinheiro. Meio que banalizou e transformou em moeda de troca. A gente vê várias igrejas que ficam usando toda semana, o cara traz um possuído diferente pro púlpito para poder estar exorcizando e falando, pessoal, aqui na igreja a gente manda o demônio para fora, não sei o que, e é sempre aqueles demônios que falam português errado, né, umas atuações mega forçadas. E inclusive eu já vi até muito pastor nesses programas de TV sensacionalista que fala que se você for dizimista, o diabo nunca vai te possuir, porque o dízimo é um escudo. Tá bom, fala também que você quer o dízimo pra você trocar de carro, pra você comprar uma mansão maior, tá ligado? Então, assim, eles usam muito, mesmo a Igreja Católica tendo esse esforço para não banalizar o exorcismo, infelizmente por causa da mídia e de toda, né, essa popularização desse tema pelos filmes de terror e por outras coisas também, jogos, enfim, a gente acaba tendo sim uma banalização, não tem como evitar. E quando eu falo isso, eu não estou criticando os filmes e os jogos, não. Eu estou falando que é um efeito natural mesmo. Tudo que acaba sendo público, acaba sendo, cedo ou tarde, acaba sendo distorcido e banalizado, tudo. Vocês podem ver que hoje em dia qualquer coisa está banalizada por causa disso, porque ao longo do tempo as coisas vão ficando populares, o povo vai conhecendo. Por exemplo, gnose, né? Agora a gente vê que gnose ficou em alta, o pessoal falando de gnose, de cabalá, de coisa do judaísmo, de gnosticismo, enfim, tá banalizado agora, tudo é gnose, tudo é cabalá, tudo é cabalístico, entendeu? Então essa banalização, infelizmente, é um efeito natural. Mas bom, pessoal, afinal, a Annelise Mitchell, ela estava ou não estava possuída? Sinceramente falando, pessoal, eu não quero dar uma de guru, de ser um místico, não, mas analisando todo o caso detalhadamente, olhando escritos, olhando o que os padres disseram, o que os pais disseram, olhando também os vídeos, né, os áudios que tem do caso, e escutando um pouquinho mais também do lado da igreja, do lado dos médicos, os laudos que fizeram sobre ela, fazendo uma pesquisa extensiva sobre o caso, eu acredito que sim, houve uma possessão demoníaca ali. Não era só problema psicológico, eu acho que a garota tinha sim alguma predisposição a alguma coisa e por conta disso ficou mais fácil do demônio atacar ela e ela acabou sim sendo vítima de uma possessão, porque tudo que ela fala, tudo que ela faz não é simplesmente ali problema psicológico, porque se fosse, esse tanto de remédio algum jeito teria dado e a garota só piorava quanto mais tempo passava. Então na minha ideia, pela minha investigação, eu acho que sim, o caso da Annelise Mitchell foi uma possessão demoníaca de uma legião de demônios, mas também houveram muitas mentiras relacionadas ao caso, como eu tentei desmistificar aqui para vocês. As mentiras da negligência, a mentira de que a garota foi morta porque ela nunca foi para médico e por aí vai. Quando na verdade não, ela não foi negligenciada nesse ponto não. Houve sim algum descaso dos pais
em não talvez ter levado ela antes? Houve, mas durante todo o processo do exorcismo ela continuou sendo tratada pelos médicos também, ela não foi tratada unicamente pelos exorcistas. E bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu peço que você deixe um comentário aqui no vídeo para fortalecer, hype o vídeo, se inscreva também para estar ajudando o canal e, se possível, vire membro. Virando membro, assim como a rapaziada que está aparecendo agora aqui no final, você vai ter acesso antecipado aos vídeos, acesso a vídeos exclusivos e lives exclusivas, e você também vai ter acesso ao grupo do canal, tá? Esse grupo do canal só entra quem é membro, é um grupo privado. Então vire membro que você vai entrar no nosso grupo do Zap Zap junto com a galera. A gente já está lá com quase 20 membros e eu peço que vocês virem membros também. Lembrando que nos meus outros canais, se você virar membro, você também entra no grupo. Então você pode virar membro do Recanto, como pode virar membro dos meus outros canais também que estão aí no link do comentário fixado. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Agora eu vou passar o áudio da Annelise Mitchell, então se prepare porque o áudio é pesado. Rosenkranzmonat, weißt du ja, ne? Ja, Rosenkranz. aber die wenigste beten. Die wenigsten. Ja. Und in der Kirche wird aber der wenigste gebeten, weil die ein Pfarrer ja das für. Ja. Weil er eine starke Waffe ist. Gegen Satan Ja. und alle Dämonen. Ja, gegen uns. Ich muss es jetzt sagen. Der Rosenkranz ist eine gewaltige Macht gegen Ja. Satan und alle Dämonen. Aber das glauben nicht viele. Die halten es hier nur volles Weiberzeug. Zum Glück. Wer ist da schuld daran? Ja. Ihr. Ja. Ja. Was Kostbares, der Rosenkranz. Kostbar. Rosenkranzmonat. Der Ausklinge verstellen, nachnimmt sie mir das Geld so schade für. Dann kostet er was. Bei dem schon. Ja. Gut Zeit oder auch Geld für. Ach so. Die Arbeit. Ja, die Arbeit geht natürlich vor. Aha. Aber die Drecksau, die beten ja immer. Das kann ihnen noch ihr Glück sein. Aber das Ding, das gäbe Sachen, wenn die Drecksau, das haben die hineingepflanzt. Du meinst die Heilige Kommunion? Ja, ja. Wollte das nicht haben? Oder in die Hände gibt? Das haben wir sehr gerne. Sehr gerne. Sehr sogar. Ja. Ja. Dafür sorge ich. Dafür sorge ich. Und jetzt müssen Sie den Drecksau aus Westbuchstaben kapieren. Aber das ist vor allem im Auftrag von dir doch. Was fresse du das nicht? Noch mehr. Halt dir mal! Ja, die Kirchenbank muss wieder rein! Die Scheißding. Kirchenbank. Ja. Kommunion. Ja! Einfacher die Mitte. So geschnitten. Noch mehr.
zweimal, kapiert? Noch mehr. Ja, Noch mehr. heiraten dürfen sie auch nicht. Ein Auftrag von der. Ja! Noch mehr sagen. Und in den kirchlichen Dienst dürfen sie auch nicht mehr eintreten, wenn sie das gemacht haben. Warum nicht? Darum. Und es muss gebet werden. Warum? Wo? In den Kirchen. Und in den Familien. Und vor allem den Scheißen. Ja! So ist da schon mal nichts mehr. Oder darfst du ja Gift aufnehmen. Vergesse du der Sache wieder. Noch mehr. Nein! Ich bin Nero. Ich bin der Dritte im Bunde. Noch mehr. Noch mehr. Sie müssen mit in eine Scheißkassette. Und zwar mit allen zu dem Scheiß gelogen Lützbusch gehen. Und dann? Und dann? Dann muss er den Dreck bekannt geben. Wie? Wie? Was er soll er schneiden? Vierten Wort? Priesterkonferenz. Und Zusammenhalt. Flüsterreden. So, dass an die Meisterei rankommt. Kapiert? Noch mehr. Als Maul. Noch mehr. Wie soll er am Maul halten? Noch mehr sagen. Noch mehr sagen. Die Schwester müsse in ihre Ordenskleidung gehen. Noch mehr. Nein. Noch mehr. Noch mehr. Das dem Papst muss Gehorsam geleistet werden. Noch mehr. Der Gehirnanfahrer, die müssen wieder auf der Kanzel predigen, dass es mich gibt. Und das Volk nicht entführen. Dass es den Teufel gibt. Ne? Ja! Das muss im Volk bewusst gemacht werden. Und die sollen Des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die holländischen Bischöfe sind Ketzer. Heretiker. So? Nicht lang, sie bald. Nein, noch nicht. Sieht Alles nichts aus, ich verfluchte. Alles sagen. Im Namen Jesu und im Namen Maria Wir sind Papst und freudig. Keine Dauer. befehle ich dir, unreiner Geist, alles zu sagen und sagen, im Namen Jesu und im Namen Maria. Im Namen der alle wieder. Dreifaltigkeit, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du musst alles sagen, was du mir zu sagen hast. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Mutter Gottes wird dich dazu zwingen. Im Namen Jesu und im Namen Maria. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen Das ist die Abtreibung. des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Sage alles. Alles. Im Namen des Vaters und des Sohnes Was ist? und des Heiligen Geistes. Amen. Und zwar egal, ab welchem Monat abgetrieben wird. Vaters und So. des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das wissen wir alle. Du hast noch nicht alles gesagt. Du musst jetzt alles sagen. Und zwar, dass die Dinge, die Embryos, nicht zur Anschauung Gottes gelangen. So. Sage die Wahrheit. Ja, Im Namen des Vaters und des weil sie nicht getauft sind. Geistes. Amen. Wo kommen die Embryos hin, die nicht getauft sind? Nicht in die Hölle. Nein. Wohin?